Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui no nosso webinário sobre o envolvimento masculino na saúde infantil e na imunização. Vamos informar como utilizar a interpretação simultânea, mas antes disso, quero me apresentar. Eu sou Elizabeth Arlat Parrish, sou conselheira sênior para gênero. Temos Mara Betron também, diretora, e Jean Monroe também participando do GAV. Vamos ter a oportunidade de ter interpretação simultânea em português e francês. Por favor, clique no globo escrito Interpretation e os idiomas disponíveis estarão listados. Por favor, observe que se você não querem ouvir nas outras línguas, somente as palestras diretamente da sala principal, mantém main room. Também temos opções de ver os slides em inglês, português e francês, mas somente se vocês tiverem a versão desktop do Zoom. Vocês têm uma barra verde na parte superior da tela com opções, você clica, existem 3 opções com o meu nome em inglês, Mara Barton em português, e também a opção em francês. Você escolhe o idioma que quer ver os slides. E com isso, eu passo para a Jean para uma apresentação rápida. Muito obrigada, Elizabeth. Bem-vindos todos a esse webinário muito incrível. Eu vou falar um pouco sobre coisas que estamos fazendo. A missão de GAV é assegurar que todas as crianças tenham serviço de imunização. E uma das razões pela qual as crianças não são vacinadas são relativas ao gênero, à falta de acesso ao programa e serviços de imunização. São barreiras e a capacidade da mulher de poder se deslocar não acompanhada, assim como os recursos financeiros para isso. Isso é uma carga enorme para as mulheres dentro das casas e também na comunidade. Estamos também aprendendo que os homens, os pais, podem ser uma abordagem efetiva para endereçar isso. Com a parceria com Japego e com os governos de Togo e Paquistão para uma variedade de atividades em engajar os homens e a sua eficácia no programa de vacinação. Com isso, então, vamos desenhar iniciativas em Togo, Paquistão, para atingir uma efetividade, e aí suportar e escalar as iniciativas. Essa pesquisa é parte da agenda de educação da GAV. Estou muito entusiasmada com esse webinário, porque Japego reuniu todas as evidências e vamos compartilhar isso hoje com vocês. Passo a palavra para Elizabeth. Obrigada, Jean. Próximo slide. Assim, aqui na tela são termos e definições. Estamos falando de gênero, não é sexo, nem diferenças biológicas entre homem e mulher, mas as regras sociais construídas, inclusive a parte relativa à saúde. E também vamos falar sobre programas transformadores de gênero. E são intervenções que buscam
transformar as relações de gênero para promover uma sociedade mais igualitária. E o foco principal é o envolvimento masculino com a definição que é uma abordagem que envolve como parceiros e agentes de mudanças para resultados mais equitáveis ou equitativas. Esse projeto é parte de um programa de GAVI implementado por Japego com a colaboração de governos e seus ministérios de saúde do Paquistão, Togo e outros. E aqui a linha de tempo. Começamos em fevereiro e vamos até dezembro de 2024. Aqui vocês podem ver os objetivos do projeto. Aqui estamos no número 1, que é compilar evidência de como esses homens podem expandir a cobertura de imunização. E vamos informar os próximos objetivos à medida que trabalharmos com os nossos colegas de Togo e Paquistão e criar atividades de pesquisa e melhoria no cuidado com a saúde e para fortalecer a questão de gênero nesses locais. Próximo. Antes de iniciar e apresentar o trabalho realizado, é importante que exista um corpo forte, robusto de evidências relacionadas à nutrição e como isso diz respeito ao gênero. Em 2002, houve uma revisão feita pela JAPEG e sobre as intervenções masculinas que pode melhorar os desfechos da saúde, aqui como abordagens de atitudes, dos homens, normas da comunidade, a comunicação entre os casais e também apoiar atitudes positivas em relação à saúde. E também as intervenções incluem educação, aconselhamento para casais e intervenções que apoiam as parcerias nos comportamentos. Outras abordagens ainda não passaram por revisão, mas que melhoram a equidade de gênero, como programas de educação e também educação de casais e também a construção de uma possibilidade de melhor comunicação e relacionamento entre casais, assim como diálogos comunitários e normas de gênero que devem ser alteradas. Aqui a revisão está centrada em 3 perguntas. Primeiro, entender desafios e oportunidades para engajar homens nessa atitude. Também queríamos ver as intervenções de envolvimento masculino eficazes e promissoras, que podem ser integradas nos programas e serviços de imunização. E, finalmente, quais são as intervenções que têm potencial de integrar programas de saúde programas e serviços na saúde infantil. As perguntas 2 e 3 são um pouquinho diferentes, mas queremos ver todas as opções das intervenções masculinas em geral e essas intervenções. A revisão de evidência com esses componentes, revisão da literatura, vocês podem ver os números, são as perguntas que os componentes procuram responder, que são a segunda e a terceira perguntas. Temos 20 publicações em imunização, saúde infantil, 8 estudos em 5 documentos e também estudos realizados na Ásia, África e América do Sul. Temos perguntas online e temos entrevistas importantes com informantes, aqui com especialistas globais e 3 em
Togo e 3 em Paquistão. Mas não queríamos deixar de lado as pessoas muito próximas a essa questão e conduzimos discussões de grupo com profissionais da saúde, assim como os provedores de serviços de imunização em 2 distritos. Aqui vocês podem ver o diagrama para a revisão de literatura, os critérios de inclusão e exclusão, dentro dos campos da saúde infantil e imunização, e aqui também de acordo com estudos em países de renda baixa ou média, e também o engajamento dos homens nessas atitudes, ações, e o engajamento e a educação. Também conduzimos essa revisão de evidências com uma estrutura, um arcabouço, que é um modelo socioecológico. Como sabemos, a eleição, as atitudes da saúde são determinadas por ambiente político, sistema de saúde, comunidade, interpessoal e individual, que pode influenciar esses profissionais da saúde. E quando vocês vão ver os resultados, e organizamos de acordo com esse modelo. Próximo. Também queremos assegurar um arcabouço de direcionamento forte. Usamos 2. O primeiro é o grupo de trabalho de gênero, que vem os homens como clientes, parceiros e agentes de mudança. Em geral, quando vemos isso, tendemos a focar na segunda ideia, como homens como parceiros. E usamos o segundo arcabouço, que vai mais fundo, e nos baseamos no Gawley, no estudo da Gavi, para avaliação do envolvimento masculino na saúde materna. A tomada de decisão, o apoio prático, comunicação, apoio físico e apoio emocional. Quando falamos em apoio físico, é o acompanhamento, e com relação à imunização, levando as crianças para receberem a vacina. Suporte prático inclui a parte financeira, tarefas domésticas, que torna o trabalho das mulheres mais fácil, e também o apoio emocional é lidar com as consequências emocionais e as restrições com relação à saúde, e a tomar decisão é levar ou não as crianças a esses serviços. Estudamos como várias intervenções podem impactar a relação entre homens, mulheres e crianças. Como vocês veem essas intervenções do engajamento masculino, não existe nenhum tipo de prejuízo. Mesmo sabendo que há um grande potencial para a melhoria dos desfechos da saúde, há o risco de que os homens podem comprometer a autonomia masculina, e também existe a dinâmica de poder. Por exemplo, e o mais comum é como o apoio físico, o homem acompanhando a mulher nos serviços, e vemos em muitos casos com especialistas globais e profissionais da saúde, cuidadores, algumas vezes, quando os programas priorizam isso, primeiro fornecendo cuidados aos casais que chegam juntos. E também isso encoraja a presença dos homens, e também procurando todos bem que quando estão acompanhados os parceiros, há uma prioridade. E também vemos que muitas vezes as mulheres não querem seus parceiros presentes, e é um momento de relaxar distante de seus parceiros, porque existe uma questão de violência doméstica. Não é dizer que não devemos envolver os homens, ao contrário, porque sabemos que pode funcionar, mas os designs dos programas devem consultar
consultar as mulheres e assegurar que haja um monitoramento em relação às consequências e corrigir alguma consequência negativa se assim ocorrer. Agora vamos passar para os resultados. A primeira pergunta é sobre desafios e oportunidades para envolver os homens na saúde infantil e vacinação. E identificamos a nível de ambiente político, veja uma falta de políticas para apoiar isso, e assim como estratégias para apoiar isso. E também a falta de provisionamento de informação. Ao nível de sistema de saúde, há uma falta de acolhimento a homens e que isso também contribui a informações erradas, falsas sobre a saúde, inclusive a imunização. A nível de comunidade, todas as partes interessadas mencionaram como podem impactar como os homens estão envolvidos nos serviços da saúde. Também foi observado que há desafios com a intervenção em si mesmos, a nível de comunidade, não endereça esse tipo de situação e há um desequilíbrio de poder. A nível interpessoal, os homens são os tomadores de decisão, e assim isso pode impactar de forma negativa de acordo com a sua visão sobre vacinas e serviços de saúde. E a nível individual, envolvimento com a saúde materna e infantil. Se a mulher não acompanhar seu pensamento, pode também interferir nisso. E existe também lares com várias mulheres no sistema de poligamia que interfere. Como vimos, são vários níveis desse modelo e indicaram que a nível individual, em termos como os homens internalizam essa informação, e muitas vezes falsa, e o seu papel dentro dos lares. Aqui vocês podem ver algumas citações aqui de Togo, a primeira de um grupo de mulheres endereçando essa questão de homens como tomadores de decisão, impedindo a serviços de saúde e sabotando a mãe e a tentativa de procurar esses serviços. E no grupo de homens, realmente depende na relação entre o casal, que diz um desacordo no lar pode afetar as crianças e especialmente a saúde. Aqui a primeira pergunta estudou as oportunidades, não somente desafios. E muitas das oportunidades listadas por especialistas e grupos participando, como eu mencionei, falaram sobre desenvolvimento de políticas que foram definidas para o engajamento e orientando as partes interessadas e políticas, como lidar com isso. No Paquistão, já foi mencionado que devemos envolver outros setores, como assuntos educacionais e religiosos. No sistema de saúde, trabalhando com profissionais para mudar as atitudes, comportamento e também outras intervenções para criar um ambiente mais acolhedor e levando mais próximo à comunidade, estendendo as horas de serviços para que os homens possam acompanhar as mulheres a nível de comunidade, envolver líderes, incluindo os religiosos, conduzir diálogos na comunidade e usar um desenho centrado em pessoas para co-criar o envolvimento dos homens nas intervenções. A nível interpessoal, criar atitudes para a tomada de decisões conjuntas. Sabemos que os homens que realmente normalmente tomam as decisões e o poder nos lares. Isso não significa dar maior poder aos homens, mas assegurar que ambos
vão participar no processo de tomar decisão, aumentando essas intervenções para dar mais acesso à mulher no controle financeiro. No nível individual, é a parte do controle de como as intervenções podem ser transformadoras, individualizadas e dando voz a homens, a meninos e meninas, iniciando nessa idade. A segunda pergunta estudou as intervenções para envolvimento masculino que sejam eficazes e promissoras. Aqui, de acordo com a revisão da literatura, com 20 estudos e 5 documentos e mais outros 8 estudos. Resultados foram medidos numa variedade de situações e comportamentos e conhecimento do pai. Assim, com o conhecimento sobre a saúde infantil e sobre o comportamento paterno. Aqui vocês podem ver os marcados em verde, o que foi estudado. Não havia resultados com relação à comunidade, porque não havia estudos para isso. Descobrimos que intervenções políticas que são como pudesse integrar a questão de gênero e da presença masculina, e aqui também como pode melhorar o conhecimento paterno. Aqui podemos ver 2 categorias de intervenção na comunidade, normas e práticas para o envolvimento masculino com eventos públicos e atividades práticas com grupos maiores, incluindo membros da família, e também estratégias para incluir pessoas da comunidade para envolver todos. A nível interpessoal, vemos intervenções para promover a comunicação e a cooperação dentro do casal, aconselhamento, grupos de discussão onde os casais estavam juntos ou cada um por si. E também vimos a parte de intervenções com a educação de casais em termos de conteúdo. Os anteriores eram mais um formato educacional do que num formato de diálogo e mostrou resultados tanto nos 2 aspectos. E também atividades a nível individual, primeira comunicação individual, onde os homens foram alvo com a parte de mensagem, aconselhamento 1 a 1 na parte de saúde infantil e materna. E vimos progresso. E também atividades individuais para a comunicação em grupo, para sensibilização e também treinamento prático somente para a parte de comportamento paterno e o conhecimento. Eu queria chamar a atenção de alguns exemplos para atividades individuais. A primeira, um estudo sobre comunicação individual com alvo nos homens diretamente, sobre informações em saúde e tomada de decisões. Num dos estudos, criou um conjunto de profissionais de saúde masculinos. E nesse estudo foi visto que os homens são acessíveis através desses profissionais da saúde, da comunidade, e são mais acessíveis através desses homens do que dos profissionais mulheres. Nesse tipo de intervenção, utilizando os homens como agentes de mudança ou cuidadores, pode levar a esse ambiente mais confortável para os homens. Também queria destacar a parte de treinamento prático. Foi o único demonstrando um desfecho positivo. Outros foram em relação à saúde infantil. Estudando a parte de imunização no estudo controlado, na implementação onde
os pais são instruídos a colocar seus filhos próximos ao seu corpo logo após o parto. E também a parte de vacinação. 60% mostraram esse comportamento dentro desse grupo de controle. A terceira pergunta, intervenções transformadoras em gênero. Aqui, metade dos estudos mostraram mudanças positivas nos desfechos em saúde e nas atitude masculina para diminuir a desigualdade de gênero entre homem e mulher em relação à saúde infantil na parte de decisão e cuidado. E somente 2 delas me dimensionaram resultados transformadores de gênero. Essas questões de desigualdade impactaram os desfechos em relação à saúde infantil. Eu vou discutir rapidamente as 2 intervenções que lidaram com intervenções transformadoras de gênero. A primeira foi em 2012 em Bangladesh. Implementar atividades a nível de comunidade, nas quais criaram planejamento seguro para a gravidez, especialmente em grandes famílias, e também atividades da comunidade para engajar participantes da comunidade, incluindo os líderes e médicos dos locais. Aqui podemos ver desfecho na saúde, iniciação da amamentação após 1 hora do nascimento e também a parte da alimentação do colostro. A segunda intervenção que mediu foi a intervenção interpessoal com a comunicação de casais. Aqui com intervenções de mães, pais e casais. Não só esse engajamento de casais, mas em separado. E o conteúdo em comunicação respeitosa. E também tarefas para apoio interpessoal, demonstrando desfecho na saúde para o desenvolvimento da criança, assim como para transformar a parte de gênero como a parte de tomar decisão em conjunto, apoio interpessoal do pai para a mãe e tomada de decisão compartilhada na questão do desenvolvimento infantil. E também pedimos aos especialistas para fazer essa pesquisa em relação às suas experiências. Tivemos 6 exemplos dessas intervenções aqui listadas, em 5 em 6 mostraram desfechos transformadores. Algumas atividades aqui, Barreira, e a última intervenção, Papas Champions, pais campeões, não foi dimensionado esses desfechos transformadores de gênero. Mas aqui podemos ver também aquelas intervenções que mostraram melhoria na parte de vacinação. E temos programas implementados em vários países e pensar como pode ser mais transformador. Queremos chamar a atenção sobre o Bandebarro, programa criado o que chamamos de Equimundo. A intervenção é interpessoal, com 9 encontros participativos, com facilitadores treinados para homens e 8 para mulheres e suas esposas ou parceiras. Assuntos incluem reflexões críticas e diálogos em gênero e poder, também a parte de paternidade, comunicações, tomada de decisão, envolvimento dos homens em vários assuntos. E vimos muitos resultados positivos, assim, para a saúde e transformador em gênero.
Vemos a participação de mulheres melhorou muito e diminuiu a punição violenta das mães para as crianças. E vimos uma diminuição da violência entre parceiras, incluindo a violência física e sexual, e também uma diminuição de dominância da decisão particularmente por homens, e também os homens acompanhando aos serviços de saúde. Como parte da revisão de evidências, pedimos aos participantes sobre medição, como medir os resultados para o engajamento dos homens em imunização e como pode ser escalada e sustentada. O que medir para melhor entender isso? E como podem ser escalados e mantidos. Não é somente essa parte do envolvimento em imunização, mas vemos formas de entender o relacionamento e como eles veem isso em programas regulares e institucionalizar essas medidas. Conduzimos uma revisão que estão sendo utilizados. Muitos vêm de programas existentes, assim como as informações demográficas de saúde, são indicadores, não queremos inventar a roda, já existe muita informação, identificamos indicadores de acordo com as diferentes dimensões do envolvimento do homem e apoio na parte da saúde materna. Vocês podem ver aqui alguns exemplos e estamos pensando em indicadores de processos e além de ver os resultados, queremos medir o progresso, mudança no conhecimento e satisfação dos homens e pensando nas respostas dos homens em relação a isso. E onde isso nos coloca? A partir dessa revisão, vocês podem ver, ganhamos muitos insights e informação sobre o papel em potencial dos homens na parte da saúde infantil e imunização. Vimos que, a partir de especialistas, que os homens têm uma participação importante, são os tomadores de decisões e identificação nesse sentido, especialmente nas normas sociais em relação a gênero. Também vimos que integrando o envolvimento dos homens pode melhorar o desfecho na saúde infantil e também no comportamento paterno. E isso também está ligado à parte de imunização, mais especificamente. Vimos a evidência por outras questões da saúde, como planejamento familiar, HIV, mostrando que essas intervenções de homens não somente melhoram a saúde, mas leva a atitudes transformadoras, tentando medir esses desfechos e com resultados muito promissores. Agora aqui vimos que a maioria das intervenções alcançaram desfechos nos dois aspectos, incluindo tendo como alvo os casais e cada um dos parceiros, incluindo a parte da dinâmica dos casais e mudando posteriormente. Aqui vimos que muitas das intervenções revisadas incluíram intervenções em vários níveis do modelo socioecológico. Com menor grau, essas intervenções incluíram intervenções na comunidade para mudar as normas da posição masculina dentro da comunidade. E tivemos todos envolvidos, e foi uma das maiores questões, e
Devemos realizar mais, existem normas sociais e, em relação ao envolvimento paterno como as principais barreiras. Por isso, demanda mais intervenções. Aqui, intervenções a nível individual, onde os homens são o alvo. E também não somente como parceiros, mas agentes de mudanças, para serem educadores na comunidade, discutindo assuntos importantes. E também a questão de suprimento para que o conforto dos homens dentro desse sistema. Os próximos passos é que vamos trabalhar com os colegas no Paquistão e Togo para desenvolver teorias específicas para a mudança, baseadas na pesquisa. Vamos conduzir workshops nos 2 países e vamos desenvolver protocolos de pesquisas, assim como conselhos de revisão para implementar as intervenções. Espera que em 1 ano ou mais vamos ter mais evidência para o envolvimento masculino para esses programas muito importantes, especialmente a igualdade de gênero. Muito obrigada. Agora eu vou parar de compartilhar os slides e vou passar a palavra para a Mayra para moderar a parte de perguntas e respostas. Muito obrigada, Elizabeth. Tivemos algumas perguntas no chat. Algumas são esclarecimentos, mas quero abrir para que as pessoas coloquem perguntas e que desejem, fiquem à vontade. Podemos fazer isso na caixa do Q e A, vi algumas lá, mas podemos iniciar uma pergunta de Kenny Holding. Algumas dos processos de intervenção com revisão de peer foram avaliadas. A pergunta é que a ideia do peer review é muito limitada. E eu coloquei uma clarificação na metodologia, mas se você quer acrescentar alguma coisa, Elizabeth, eu estou vendo sua resposta e dizer que realmente reconhecemos que muitas intervenções promissoras não passaram pelo peer review, mas é por isso que tivemos essas entrevistas com pessoas-chave e como esses programas que estavam familiarizadas. E se aí uma intervenção foi avaliada internamente ou de outra forma, mas não passou por peer review, foi incluído, isso mencionado pelas partes participantes. Ótimo. Também temos que reconhecer que foi co-desenvolvido com o Rockwell, e muito obrigado, Kenny, por ter falado. Estamos adaptando isso para estarmos sempre próximos com as fontes. Há uma pergunta sobre a disponibilidade da apresentação. Eu acho que vamos torná-la disponível e também enviar um relatório uma vez que esteja finalizado nas próximas semanas. E vejo aqui outra pergunta do Daniel, local para acessar as referências mostradas aqui. Sim, o relatório será compartilhado e, inclusive, as referências e metodologias serão incluídas para futura referência. Ao qualquer achado com aspecto cultural e religioso foi visto como parte do sucesso. Elizabeth, você pode responder. Muito obrigada pela pergunta. Como eu falei, vimos intervenções que, a nível comunitário, para engajar os líderes para mudar o papel dos homens nas áreas de saúde e vimos alguns resultados para melhorar os desfechos da saúde infantil, assim como também o conhecimento paterno em relação à atitude, comportamento para a saúde infantil. Então,
Contudo, como observado pelos participantes, as intervenções a nível comunitário não pode não estar levando a mudança nas regras da sociedade para a transformação do gênero. Claro, o pai é o tomador de decisão, o provedor, então essa importância que pensamos de forma crítica, como engajar líderes que não prejudiquem, não reforça a desigualdade de gênero e também a falta de poder das mulheres. Muito obrigada. Outra pergunta de follow-up. Há algum tipo de situação que inclui casais LGBTQ+? Você pode comentar? Realmente, na revisão da literatura que examinamos, não vimos nenhum estudo específico para essa condição, mas o critério foram países de renda baixa ou média. Nada mais. E também outra pergunta que eu acho importante para esclarecer. Eu estou curiosa como se mostrou positivo envolvimento positivo no programa da comunidade, não na imunização. É importante dizer que não é que o envolvimento masculino não se mostrou não benéfico na parte de imunização, é que as evidências são mais limitadas, temos um corpo mais robusto na outra pergunta, mas como melhorou os desfechos para o planejamento familiar e também HIV. Esse é um processo e que vimos que não vimos estudos como estudando a saúde infantil e a imunização diretamente, mas vimos muitas intervenções promissoras e tais que não dimensionaram a parte de transformação de gênero. E também programas da saúde infantil incluíram esse aspecto da saúde infantil, mostraram resultados positivos na parte de envolvimento masculino e como leva a impactos e também a igualdade de gênero. E também temos outra pergunta que estão chegando, um bom fluxo, da Natasha Croft, que aproveitou muito a apresentação. Quero saber como você pensa essa questão em comunidades específicas para conduzir pesquisas de avaliação em cada cenário. O que vimos na nossa pesquisa, na nossa enquete e entrevistas com especialistas globais. Eu não me lembro o número certo de países representados, mas foi um número importante que participaram na enquete online, assim como nas entrevistas. E os nossos grupos de foco eram bem diversos e muitas das respostas que recebemos foram bem semelhantes sobre barreiras e oportunidades, barreiras de envolver os homens e também como resolver isso, assim como a parte dos especialistas disseram sobre intervenções em potencial que podem funcionar nesses ambientes. Vimos que muitos problemas foram semelhantes, seja a nível global ou regional. Também estamos co-criando intervenções em Togo e Paquistão, com o governo e outros participantes a nível nacional e áreas específicas em termos geográficos, porque sabemos a importância de assegurar um contexto e relevância a nível local. E sabemos que as intervenções que desenvolvemos nos dois países devem ser diferentes.
Então, entendendo que essas ideias gerais podem funcionar em cada contexto e quais os resultados a serem obtidos. Muito obrigada. Eu queria também trazer outra pergunta sobre a metodologia que a Penny pergunta, que no trabalho, como você vê essa implementação e como se esses esboços são mais dinâmicos e cíclicos dentro desse design. Você falaria um pouco dos estudos que fizemos e que foram passados pelo peer review? Mais uma vez, para reiterar, achamos que existe valor nos estudos com peer review, mas devo reconhecer que há outros tipos de avaliação também importantes. Nas 6 intervenções que listamos, muitas delas foram avaliadas usando formas diferentes de processos e metodologias mais dinâmicas e adaptativas, mais inclusivas, e que não eram parte da revisão de literatura. Para esclarecer, há estudos com desfechos qualitativos e quantitativos. Quando falamos nós em incluir os resultados para a saúde infantil, não são estudos que medem esses desfechos, normalmente sim, mas que são publicados e passaram por revisão da literatura e também a opinião dos especialistas. Obrigada, Mário. É importante que grande parte dos estudos na revisão da literatura eram qualitativos, discussões e entrevistas com as populações. Como eu falei, vamos ver o relatório total e aí vocês vão ver a relação em todos os estudos avaliados, assim como a metodologia utilizada. Talvez seria bom ter essa pergunta nos resultados transformadores de gênero da parte da Georgia. Poderia esclarecer se há alguma referência de base que mede esse tipo de resultado? Eu não tenho os detalhes dos estudos específicos aqui, mas presumo que eles são estudos conduzidos dentro de um contexto de ensaios clínicos randomizados e que os resultados foram avaliados a nível inicial, basal e também posteriores. E também há uma pergunta, eu estou falando seu nome errado. Existe algum país específico, de acordo com a revisão, que demanda intervenções assim, viu? Algum nível de envolvimento natural e que podem ter intervenções? Muito obrigada. Dentro do peer review da literatura, eram estudos problemáticos e não intervenções que estavam sendo avaliadas de forma sistemática. Eu sei que as entrevistas com especialistas, o governo do Paquistão, e foi observado que existe uma iniciativa atual para estender o tempo de serviços para a saúde, e isso incluindo o envolvimento masculino para acompanhar seus parceiros e as crianças. Então, alongando o nível de as horas de trabalho. Então, isso é uma intervenção a nível governamental e foi mantido. Mara, você pode falar sobre Banner Correio? É um dos melhores exemplos e que estão dentro do nosso projeto. Aqui muitas pessoas estão familiarizadas com essa intervenção que está sendo escalada e desenvolvida
E existem o engajamento desde o início em alguns países. Alguém quer falar sobre o Papa Champion? Como foi implementado? Papa Champion, ou Pais Campeões, é uma intervenção em Togo, em que os homens são treinados como líderes da comunidade, não somente em informações sobre vacinas e saúde, mas também de capacidade de negociação, de facilitação também. E o Papa Champion, os pais campeões, uma vez treinados, e desenvolvem estratégias como melhor envolver nessa comunidade, com sensibilização, e é muito bem conhecido em Togo, muito bem respeitado e mostrando ótimos resultados no aumento do nível de vacinação e envolvido diretamente com os pais, a nível individual, onde os pais estão envolvidos, e as mães não. O Papa Champion não mediu as intervenções transformadoras de gêneros, mas observando essa intervenção e os resultados positivos para imunização, e dado que o país alvo é Togo, há a possibilidade de trabalhar com os nossos colaboradores lá para aumentar, desenvolver essa intervenção e levar essa parte de transformação da parte de gênero. Sim, os governos estão bem envolvidos, sim, totalmente. Ótimo. Agora temos outra pergunta do Christopher. Eu não sei se eu falei o seu sobrenome direito. Com relação à parte de consideração geográfica para escolher os sujeitos da pesquisa, isso pode ser generalizado? Vimos vários estudos. Eu não sei se devemos... todos os estudos ou somente o estudo? Deixa eu mostrar o slide sobre a metodologia. Desculpe se eu vou passar por toda a apresentação. Só observando que na revisão da literatura temos estudos de 19 países em todas as regiões e também enquetes online e na América Latina, Caribe, América do Norte também, entrevistas com especialistas e discussões em grupos, em nível de especialistas, né? E na literatura tem uma distribuição geográfica bem ampla. Como eu falei, os tipos de intervenções que vimos foram semelhantes nas regiões e os resultados, especialmente se o tipo de intervenção foi eficaz, com resultados para a saúde infantil e com relação ao envolvimento paterno, e algumas generalizações e a efetividade de estratégias para mitigar a questão da saúde infantil e envolvimento paterno. E uma vez que o relatório final estiver pronto, vocês vão ver todos os países envolvidos nessa análise. Temos ainda tempo para uma ou duas perguntas. Há uma pergunta se os indicadores de envolvimento paterno foram compilados. Sim, eu quero esclarecer que esses indicadores não são nossa recomendação de uma combinação para isso. Observando um grande banco de indicadores que revisamos, vemos 80 indicadores e muitos deles definiram pelo grupo de equidade de gênero e de acordo com uma variedade de dimensões. Os indicadores que existem, os programas que estão usando-os e alguns indicadores que poderiam ser utilizados para medir essas várias dimensões do envolvimento masculino, como parte do nosso trabalho
em Togo e Paquistão, vamos desenvolver um arcabouço de monitoramento e avaliação. E, como parte disso, vamos propor alguns indicadores que são mais relevantes para o nosso contexto local ou de país, e pode fornecer uma lista mais formal de indicadores que podem ser utilizados para diferentes tipos de intervenções. Muito obrigada pelo esclarecimento, Elizabeth. Outra pergunta com relação ao critério utilizado para escolher Togo e Paquistão para isso. Eu estou tentando lembrar, porque foi muito tempo atrás, foi um programa que estávamos procurando locais onde a Paigo já estava trabalhando, e experiência e relacionamento com os programas de imunização, e também países e áreas que apresentavam um grande número de crianças zero vacinadas e com maior impacto. E com relação a esse tipo de programa, que áreas também onde o número de crianças sem imunização, sem acesso a esse serviço, não estava ligado à disponibilidade de vacinas, e também o que estava relacionado ao envolvimento masculino. Então, se não existe vacina, não vai haver esse tipo de resultado. E você quer falar, Mayra? Certamente essas comunidades com zero vacinas são importantes como prioridade e como considerá-las, Clara. E onde programas de imunização robustas também devem ser discutidos com Gabi. Mas eu quero passar para a Jean, ela poderia comentar sobre isso, sobre os próximos passos para esse trabalho. Obrigada, Mayra, e obrigada, Elizabeth. Como vimos no chat, há uma grande apreciação por essa revisão que foi feita compilando tudo, é uma coisa, mas passando, avaliando, é uma análise muito profunda e útil. Estou entusiasmada em ver tantas pessoas e parceiros aqui conosco, e também sublinhando o fato que queremos esses tipos de intervenções nos nossos sistemas de saúde. Essa revisão de literatura mostra mais as nuances de como realmente implementá-las para ter resultados positivos com relação aos desfechos de saúde e ligados à equidade, à igualdade de gênero. Eu estava pensando aqui com a equipe de Japaica, aqui na sede da equipe de Togo e Paquistão, e agradecer por conduzir essa revisão a todos os facilitadores e pesquisadores e os participaram nas entrevistas, e especialistas de campo, e aqueles que fizeram parte da revisão da literatura até o momento. Em termos de próximos passos, as duas equipes vão começar a desenhar em Togo e Paquistão as intervenções que podem ser testadas e avaliadas, e ter mais resultados na efetividade das diferentes abordagens que já foram mencionadas. Estamos ansiosos por ver esses resultados. Em termos em relação ao relatório, vamos poder enviar a todos que se registraram, porque temos seu e-mail, vão receber o relatório, assim como as apresentações, e vamos também no website da Gabi. E se vocês quiserem acessar a página de imunização em gênero, vocês podem fazer o download, baixar o documento. Um grande obrigada à equipe de Apago, a Elizabeth. Eu vou te devolver a palavra
Muito obrigada, Jane, e a todos pela sua participação hoje, assim como as excelentes perguntas. Como a Jane falou, vamos enviar as apresentações, assim como as gravações nos 3 idiomas e o relatório. Estamos ansiosos por compartilhar os próximos passos a partir daí. Muito obrigada, uma excelente manhã, tarde ou noite. Obrigada a todos.